Boa noite, queridos irmãos. É um prazer estarmos aqui juntos nesta noite para que possamos estudar a lição dessa semana juntos e aprendermos cada vez mais da palavra de Deus. O tema de hoje, da lição de hoje, é o concílio em Jerusalém, ou de Jerusalém. E nós temos em Atos 15, 1 a 29, todo o contexto da lição. Como o texto é um pouco longo e que demoraria assim a gente ler, eu fiz um pequeno resumo do capítulo 15, um descritivo do que fala o capítulo 15. E nos fala da controvérsia sobre a circuncisão. Alguns vindos da Judéia falavam aos irmãos que se não fossem circuncidados segundo o rito de Moisés, não poderiam ser salvos. Isto gerou não apenas uma discussão, mas uma grande contenda. Então os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns anciãos que chegaram até um certo trecho do caminho subissem a Jerusalém para falarem com os apóstolos, por conta dessa questão que estava trazendo todo esse transtorno para aquela igreja. Eles passaram pela Fenícia, Samaria, contando da conversão dos gentios e davam muita alegria a todos. Outro ponto que o texto nos fala é sobre o parecer da Assembleia de Jerusalém. Os apóstolos e anciãos se congregaram para considerar o assunto. E como a gente já disse, havia uma grande discussão, então Pedro se levantou e falou que Deus o elegeu dentre eles para que os gentios ouvissem de sua boca a palavra do Evangelho e crescem. Ele disse: Deus conhece os corações e testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como a nós. Não fez distinções, purificou os corações pela fé. Então, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem os pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. Então toda a multidão se calou e começaram a escutar Barnabé e Paulo, que falaram dos sinais e prodígios que Deus havia feito no meio deles entre os gentios. Depois Tiago também tomou a palavra e disse que Simão relatou como Deus primeiramente visitou os gentios para tomar dentre deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, que diz: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e suas ruínas, e tornarei a levantá-los, para que o resto dos homens busquem ao Senhor. Sim, inclusive todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. E depois Tiago concluiu: por isso não se deve perturbar aqueles entre os gentios que se convertem a Deus. Daí pareceu bem aos apóstolos, aos anciões, com toda a alegria, que fizeram um acordo. Escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo, Barnabé, a saber, Judas, Barsabás e Silas, homens influentes entre os irmãos, para levar uma carta falando da decisão tomada, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a eles não impor maiores encargos do que é necessário, ou seja, a abstenção das impurezas, ações pecaminosas e guardar as coisas que fazem bem. Com esta mensagem do que foi decidido no concílio, chegaram a Antioquia, reuniram-se em assembleia, entregaram a carta e, ao lerem, alegraram-se todos pela consolação. Bom, isso é assim um resumo descritivo do que se encontra no capítulo
15 de Atos, que aí vocês podem ler e tem mais detalhado todo esse processo da decisão da carta que foi escrita e levada para Jerusalém. O alvo principal é demonstrar que a igreja primitiva encontrou no concílio um caminho espiritual e democrático para a discussão e solução dos seus problemas. O objetivo é ter convicção de que quaisquer questões devem ser avaliadas e decididas sob a orientação do Senhor. Deus está e deve estar sempre no comando de todas as coisas, e nós devemos submeter todas as nossas inquietudes, as nossas dúvidas sobre seu controle e entregarmos a Ele, porque Ele nos dá a orientação e nos ajuda a decidir. Então, a orientação é realmente do Senhor. O versículo chave se encontra em Salmo 133, 1, que diz: como é bom e agradável viverem juntos os irmãos. Eu acho que todo mundo concorda com essa afirmação do salmista, porque é muito bom, com certeza, vivermos em ambiente onde reina a harmonia, a comunhão, o respeito e o amor. E será que nós temos desenvolvido essas características em nosso meio? Será que nós somos um veículo de onde estamos, principalmente no nosso meio, de trazer essa harmonia, esse amor, esse respeito pelas pessoas, pelas decisões e acatarmos aquilo que a gente sente que é a vontade de Deus para que possa ser feito? Será que temos tido sabedoria, temor a Deus e discernimento na convivência agradável espiritual para buscar solução para os problemas que a igreja enfrenta? São perguntas para que a gente possa meditar um pouco na nossa vida, no nosso testemunho, na nossa participação como igreja e o que é que a gente tem feito dentro desse propósito de que a igreja seja sempre harmônica, que vive em comunhão, respeito e amor. Sabemos que em uma convivência comunitária é natural que surjam muitos problemas. Porém, para enfrentá-los, precisamos trabalhar muitos atributos pessoais. Né? Precisamos ver onde estamos errados, aquilo que a gente diz sempre, o que a gente não quer para a gente, não faz só os outros. Então, olhar para si e ver dentro de você todos esses seus atributos e o que você pode trabalhar para melhorar nessa convivência, para que amenize justamente essa convivência com pessoas que naturalmente têm pensamentos diferentes. Há diferença entre as pessoas e é natural que surjam problemas. Mas o nosso foco é como a igreja deverá desenvolver uma convivência saudável, madura, de cooperação, de respeito e, acima de tudo, o mais importante, a submissão a Deus. A lição de hoje nos fala da igreja primitiva. Porém, antes de adentrarmos no assunto, precisamos conhecer um pouco o contexto da época. A discussão da igreja de Antioquia, qual era? A igreja de Antioquia era formada por judeus da diáspora, né? Ou seja, os judeus que se dispersaram, houve a separação das pessoas para diferentes partes no decorrer dos séculos por todo o mundo. Então, a igreja de Antioquia da Síria, porque é chamada assim porque tinha outras igrejas na Antioquia, mas a igreja de Antioquia da Síria, onde ficava a igreja missionária, era a mais importante, pois foi fundada num momento histórico de grande crescimento da palavra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos registra como o Evangelho de Cristo começou a ser anunciado em Jerusalém e logo alcançou
toda a Judéia e Samaria. No derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, se deu início à grande internacionalização da igreja. Encontramos isso no capítulo 2 de Atos. Fala justamente dessa internacionalização da igreja. Pelo o dom do Espírito, pessoas de diversos lugares puderam ouvir as grandezas de Deus em sua própria língua nativa. Foi um grande avanço para a expansão do Evangelho. Então, aquela igreja esteve diretamente envolvida nas viagens missionárias de Paulo. É sabido que durante essas viagens, muitas outras comunidades cristãs foram fundadas pelos apóstolos dos gentios. Então, o valor missionário daquela igreja é incalculável. Jerusalém foi o primeiro e grande centro de propagação do cristianismo. Desde o evento de Pentecostes, se tornou o segundo grande centro de irradiação da fé cristã. Lá, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Entre judeus e gentios não havia problema entre eles em si, de comunhão, e até chegarem esses indivíduos partidários do mosaísmo viviam em comunhão. Mas esses que chegaram queriam obrigá-los todos a viver como se fossem judeus. Então, a igreja em Jerusalém aceitaram os primeiros convertidos gentios em bases iguais às dos crentes judeus. Mas esse grupo ultrajudaico, a contraofensiva insistindo que os crentes gentios fossem circuncidados. Então, Paulo e Barnabé foram obrigados a disputar veementemente com eles. E qual foi o resultado? Foi justamente esse grande problema que foi parar no concílio em Jerusalém. Falando em concílio, precisamos só relembrar o seu significado. A palavra latina, né, concílio, significa assembleia, ajuntamento. No Novo Testamento é usado o termo grego de sinédrio, que significa estar sentado com. Como se vê, a igreja primitiva já havia encontrado no sistema da assembleia local um caminho democrático aprovado por Deus para as suas decisões coletivas. Tal sistema facilitaria o funcionamento da igreja através dos tempos como um organismo espiritual. Isto nos leva a entender que a igreja é, portanto, ao mesmo tempo, uma comunidade local e universal, que tem as características de um organismo vivo, que é descrito como o corpo de Cristo aqui na Terra. Isso se encontra em Efésios 1, 22 e 23, quando Deus ressuscitou a Cristo e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então, sendo assim, voltando à questão da igreja primitiva, a solução encontrada foi o concílio, cujo modelo se encontra em Atos 15, como a gente fez aquele breve relato. O primeiro concílio foi realizado em Jerusalém, onde a própria igreja havia nascido pouco tempo antes. Sempre houve na história da igreja algum debate ou questionamento de ordem natural. As inquietações que assolaram a igreja naquele tempo estavam ligadas ao problema crucial da doutrina da salvação, chamada posteriormente pela teologia cristã de doutrina soteriológica, que significa o estudo da salvação humana ou doutrina da salvação. Afinal, somos salvos pela graça e pela fé.
Ou será que temos necessidade de interpor entre nós e Deus as nossas boas obras? Eis a questão levada em debate conciliar. Indivíduos daquela época achavam não ser possível a salvação sem a circuncisão e observância à lei de Moisés. Os participantes do concílio, como podemos perceber, o problema surgiu nessa atividade missionária, no avanço da igreja sobre o mundo gentílico, e dizia respeito à essência da pregação missionária e à postura evangélica sobre como as pessoas chegam à salvação. Tudo indica que já era uma questão decidida entre os crentes da igreja primitiva, que a salvação decorre da fé, sem o concurso ou a consagração das obras. A própria igreja primitiva achava isso. Mas aí houve toda essa discussão, que foi uma verdadeira contenda, e os principais líderes da igreja estavam concordes sobre a questão da salvação por meio da pregação evangelística. Paulo e Pedro tinham superado a divergência a respeito do judaísmo e Tiago fechou a discussão citando o cumprimento de uma profecia bíblica, como foi citado acima. A reforma resgatou com ênfase o princípio da salvação, somente pela graça, somente pela fé, somente pelas escrituras. O trabalho missionário é sempre difícil. Não traz necessariamente problemas, mas dificuldade, falta de pessoal, recursos, compromisso e oração. Exige reajuste de planos pessoais, cooperação entre as pessoas, especialmente os que muitas vezes têm opiniões diferentes. Mas isso faz parte da missão da igreja. O comentarista da lição escreve: só igrejas mortas é que não conhecem problemas, né? Porque onde há vida surgem muitos problemas, como é comum até nos nossos lares. A decisão enviada a Antioquia, que o concílio aprovou, era uma decisão que envolvia 3 aspectos importantes. Era, primeiro, o não à circuncisão. Os líderes afirmavam que não tinha envolvimento com os que defendiam a circuncisão. Ao contrário, declararam que esses homens saíram do próprio meio deles e sem nenhuma autorização e perturbaram todos eles com palavras transtornando a mente deles. A igreja em Jerusalém não aprovava o que esses homens estavam pregando, porque faziam sem nenhuma autorização. Convém lembrar que grupos radicais, isolados, não representam a opinião da maioria sensata e equilibrada. Isso a gente vê ainda hoje, grupos isolados que procuram impor uma decisão que não é nem autorizada por toda a igreja e também não é o que as pessoas daquela comunidade querem. Então, são grupos isolados que procuram fazer, muitas vezes, essas contendas dentro da igreja. E, com isso, estavam perturbando, criando confusão na igreja. Será que hoje, nas nossas igrejas, temos algo semelhante? É sempre ponto de reflexão e principalmente da nossa parte, porque cada um de nós é responsável para que essa união, essa harmonia esteja presente no nosso meio. Um outro aspecto que foi visto foi que os enviados. Quando a igreja falou que elegeram homens que têm arriscado a vida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Concílio de Jerusalém deixou bem claro quem poderia falar em nome do Senhor. Os enviados devem ser sempre obedientes e submissos à vontade de Deus, destemidos, ter amor e compromisso com a causa do Senhor. Então,
para aqueles justamente que se propõem a levar a mensagem, a ser enviados em nome do Senhor, devem ser pessoas que procuram ser submissas à vontade de Deus, ter compromisso à causa, amor e ser submissos principalmente ao que Deus quer para as suas vidas. Um terceiro aspecto é a decisão unânime. Para a igreja de Jerusalém, uma pessoa estava salva sem a circuncisão. A fé em Jesus não precisava das obras da lei. Essa era uma decisão que já estava aprovada e discutida, e eles aceitavam unanimemente que o que salvaria era justamente a fé e a graça de Jesus. Não precisava das obras da lei. O Evangelho de Cristo não era um movimento que vinha fazer alguma reforma ao judaísmo, mas o único caminho para a salvação. A Igreja de Cristo não era uma nova seita judaica, mas o corpo de Cristo, do qual tanto judeus como gentios, que se arrependeram e foram batizados em nome de Jesus, fazem parte deste corpo. Outra decisão unânime é quando na carta o concílio comunicou a decisão final com estas palavras: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Foi o que tinha na decisão final. Essa frase que dizia que o Espírito Santo ia a todos eles que foram inspirados pelo Espírito de Deus, deu essa certeza que os líderes da igreja estavam absolutamente convictos que a conclusão da discussão tinha não apenas a aprovação, mas a presença de Deus. Outro destaque importante é entender que a questão não eram algumas práticas judaicas de culto, mas eles estavam em primeiro lugar, colocando a salvação que é pela fé na obra de Cristo e não nas obras humanas. Assim, o concílio concluiu que não ia impor maior encargo, além dos que já haviam sobre as pessoas que estavam à frente, além das coisas essenciais. E quais seriam essas coisas essenciais? Encontramos lá em Atos 15, versículo 29, que é chamado o quadrilátero de Jerusalém, que diz o seguinte: não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhe que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne, de alimentos sufocados e do sangue. Então, isso quer dizer, se eles se convertem a Deus, pela fé e pela certeza que serão salvos pela misericórdia de Deus, e se abstêm das coisas que desagradam a Deus e obedecem à sua vontade, então todos nós somos iguais diante de Deus. Então, o escritor da lição faz a observação de que o capítulo 15 de Atos foi assim uma espécie de divisor de águas, pois dele o apóstolo Pedro é mencionado 57 vezes no livro e aparece em cena, digamos, pela última vez que ele falou. Daí para frente, Paulo passa a ser o personagem humano principal, além disso. Jerusalém, que ainda era o centro das atenções, passou para o segundo plano. À medida que Paulo fez suas viagens missionárias à Ásia e Europa, Roma começou a entrar pela história da igreja. Então, a prática das decisões por meio do concílio foi uma experiência que fomentou o espírito de alegria e unidade entre os cristãos primitivos. Portanto, com essa união, fundamentados nas doutrinas da graça, podemos pronunciar
o êxito missionário que aconteceu e a divulgação da mensagem verdadeira do Evangelho. Então, o que mais chama atenção para a nossa vida é justamente isso. É a pregação da mensagem do Evangelho a todos, né? Como a gente teve esse mês de julho, uma programação de missões estaduais que foi muito edificativa e muito também de se pensar no nosso propósito, o que devemos fazer, que devemos falar toda hora e a todos, sem acepção de pessoas, do que é a salvação. Que as obras não levam à nossa salvação, e sim aquilo que a gente pode transformar nas vidas das pessoas. E que a gente não seja só um mês de missão, mas isso seja diariamente nas nossas vidas um propósito de falarmos em todo lugar, a todos, e termos essa preocupação de ter compaixão das pessoas e podermos pregar a palavra do Evangelho, porque essa realmente é que vai fazer mudanças na vida das pessoas e do mundo. Então, que a gente procure na nossa igreja, além da comunhão, do amor, da harmonia, de ser complacente no que se deve ser, nos trabalhos, na comunhão, na participação, também tenhamos sempre na nossa mente a questão da expansão da palavra de Deus. Quando não podemos ir, mas podemos orar, podemos contribuir, e não precisa estar, às vezes, no campo missionário, mas como foi visto domingo passado na campanha, quantas pessoas a gente convive no dia a dia, tantas pessoas que ainda não conhecem Cristo, e a gente pode falar, seja onde for e em qualquer lugar. Então, que esse seja um propósito grande e definitivo e um compromisso sério das nossas vidas como salvos por Cristo, que possamos ver outras pessoas também alcançar essa graça bendita. Muito obrigada, e que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ajude para que possamos cada dia servir melhor, com amor e comunhão. Obrigada.